E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Efésios 5:18. Há alguns detalhes muito importantes neste texto. Primeiro, entendemos que é uma ordem, pois a posição verbal na língua original indica o imperativo, enchei-vos. Fica claro que é um mandamento de Deus e não uma opção. O segundo detalhe é que o texto indica também uma ação contínua. A melhor tradução seria: encham-se, permaneçam cheios e continuem enchendo-se do Espírito Santo. Então não significa ter apenas uma experiência isolada, mas viver constantemente controlado e fortalecido pelo Espírito Santo. Daí concluímos que o crente que não vive cheio do Espírito Santo está em pecado e fora da vontade de Deus. Deus sabe das nossas fraquezas e falta de condição para executar sua obra. Ele nos mandou fazer discípulos de todas as nações e por isso nos capacitou com a presença do Espírito Santo, que nos dá unção para realizarmos a obra. Deus quer que todos os seus filhos sejam cheios do Espírito Santo. E este poder capacitará o crente a ter uma vida de vitória e também produzir fruto para a glória de Deus. Você está cheio do Espírito Santo? O fruto do Espírito, Gálatas 5:22, tem sido produzido em sua vida? Você sente fome e sede de Deus e sua palavra? Você está ganhando almas para Cristo? Oh, como precisamos ser cheios do Espírito Santo! Assim a vida cristã torna uma aventura. Os princípios da palavra de Deus facilmente serão aplicados em nossas vidas. O nosso testemunho será um instrumento nas mãos de Deus para abençoar outras vidas. Tudo como resultado da presença e poder do Espírito Santo em nós. Muitos cristãos, quando oram pedindo a Deus que os encha do Espírito Santo, ficam esperando alguma emoção e não sentem nada. Creem que Deus não respondeu a sua oração. Precisamos aprender a ser cheios do Espírito Santo pela fé e não depender das emoções. Se você está com a vida limpa diante de Deus, tenha a motivação correta e ora com sinceridade, creia que Deus respondeu e receba pela fé o poder do Espírito Santo e creia que Ele está agindo em sua vida. Ore por você. Se for o seu caso, peça perdão a Deus por não estar vivendo cheio do Espírito Santo. Peça a Deus que encha com o poder do Espírito Santo. Receba pela fé e não dependa das emoções. Ore pelos outros. Ore para que todo cristão na nossa nação e no mundo conheça que precisa viver cheio do Espírito Santo. Ore para que os cristãos voltem para Deus e saiam da vida de comodismo. Ore para que pastores e líderes sejam os primeiros a viverem cheios do Espírito Santo e levarem suas igrejas a um avivamento espiritual. Versículo para memorizar. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, como toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Dia 3.